Não, ó Pai, de ouvir a tua linda e maravilhosa voz. Nos ajuda, Pai, a entender melhor a tua palavra, para que possamos ter a oportunidade de colocar em prática em nossa vida. Cuida com carinho de cada um de nós e nos dê a tua paz. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, Elton. Agora eu passo o pastor. À vontade, pastor. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vocês me escutam? Vocês conseguem me escutar bem? Sim. Beleza, muito bom estar com vocês aqui para mais uma vez, tendo as Sagradas Escrituras como nossa lâmpada a iluminar o nosso caminho nessa caminhada de fé. Nós aprendermos juntos aqui a respeito de mais um tema da Palavra de Deus. Muito bom ter você aqui. E sabendo que esse programa está sendo gravado, tem sido disponibilizado para aqueles que, porventura, por alguma razão, têm perdido, né, esse encontro. Então, se por acaso você não conseguiu assistir na classe, está sendo disponibilizado aí para que você depois assista. Nós, como de costume, utilizaremos o nosso guia de estudos temático, que é o estudo bíblico Ouvindo a Voz de Deus. E caso você que está aqui conosco tenha alguma pergunta, alguma contribuição, por favor, abra seu áudio e dê a sua contribuição. Ela é muito importante para a gente, tá bom? Como o Leandro bem disse, hoje nós estudaremos sobre o plano da salvação. Na semana passada, nós vimos que sobre a origem do mal, como o mal surgiu no coração de um anjo perfeito, que habitava um lugar perfeito, tendo o Deus perfeito como o pastor principal ali. Como isso surgiu? Isso é um mistério. Algumas coisas foram reveladas e nós estudamos semana passada. E esse conflito que começou no céu, veio para a terra, envolveu a humanidade e por causa disso, o vírus letal do pecado infectou toda a humanidade. Então, nós hoje veremos a solução encontrada por Deus para resolver essa questão, né? E eu convido você a abrir a sua Bíblia e o seu guia de estudos, para que possamos responder a primeira pergunta da noite. Pergunta número 1, no seu guia de estudos, na lição número 4, Ouvindo a Voz de Deus, há a seguinte pergunta. Número 1, quantos são pecadores e qual é o resultado do pecado? Quantas pessoas são pecadoras e qual é o resultado do pecado? Para isso, vamos abrir na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, verso 12. E também Romanos 6, 23. Eu vou pedir a Carla, por gentileza, para que leia. Sejam todos bem-vindos, tem pessoas entrando aqui, né? Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, verso 12. Abra sua Bíblia. Vou pedir a Carla para ler esse texto. E a Sandra, para que leia Romanos 6, 23. Romanos 6, 23. Na carta de Paulo aos Romanos, Paulo ele vai ampliar o conceito de salvação. Ele vai sistematizar aqui a respeito do plano da salvação. E aqui nós temos algo muito importante para ser compreendido por todos nós. Vamos lá? A Carla já abriu o microfone. Romanos 5,12. O que diz aí, Carla? Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Obrigado, Carla. Aí agora a Sandra, por gentileza, vá lá, Romanos 6, 23. Você passe aí 1 ou 2 páginas e encontrará também esse texto aqui. Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte,
Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Obrigado, Carla. Obrigado, Sandra. Os textos lidos dizem que o vírus letal do pecado, esse termo que muitas das vezes nem se usa tanto mais nas igrejas, né? Repare, mas é a realidade bíblica. O fato é que o pecado entrou e o pecado é democrático. Ele não escolhe por condição social, se a pessoa tem ou não dinheiro, nível acadêmico, se a pessoa tem ou não estudo, cor de pele, não escolhe nacionalidade. O pecado infectou toda a humanidade, todos os homens. Então, Romanos 5,12 diz que por causa de um só homem, o primeiro Adão, o pecado ele entra. Adão tinha como que uma espécie de procuração em suas mãos. Ele representava a humanidade. E você sabe bem que a procuração, tem até uma procuração que é a procuração de plenos poderes. Adão tinha uma espécie de procuração como essa. Ele tinha em suas mãos a autoridade que foi conferida por Deus para representar a humanidade. E ele caindo, isso gerou consequências para todos nós. Mas aqui tem uma boa notícia, né? No capítulo 6, verso 23, que apesar desse ato gerar morte, o salário do pecado é a morte, o justo pagamento do pecador é a morte, é aquilo que deveríamos receber. Nós temos uma boa notícia, é que no verso 23 é dito, mas, apesar do salário do pecado ser a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então aqui já começamos a receber uma boa notícia. E antes de explanar sobre ela, vamos completar o nosso guia de estudos? Romanos 5,12 e 6,23 nos ajudarão a responder a primeira pergunta. Acompanhe aí no seu guia de estudos temático. Quantos são pecadores e qual é o resultado do pecado? Seria mais ou menos assim, ó. A morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E o salário do pecado é o quê? A morte. O salário do pecado, o justo pagamento que deveria ser dado ao pecador é a morte. Até aqui tudo bem? Paulo vai falar muito sobre isso, né? Quer ver? Abra em Romanos 3, é um texto complementar, aqui mesmo em Romanos. Romanos capítulo 3, verso... Capítulo 3, verso 23. O capítulo 3 é muito interessante. Em casa, se você puder ler esse capítulo, você verá que Paulo coloca toda a humanidade no mesmo patamar. Todos carecem de Deus, sem exceção. Leigos, sacerdotes, aqueles que ministram na casa de Deus, aqueles que dizem que Deus não existe, todos estão no mesmo pacote, todos carecem da glória de Deus. Olha só o verso 23, Romanos 3, 23. Pois todos pecaram, todos, sem exceção, é uma condição humana, e carecem da glória de Deus. Todos, todo ser humano, em todas as épocas, em todos os lugares, com exceção de uma pessoa, Cristo Jesus. Ele é exceção à regra. Ele não nasceu infectado pelo vírus do pecado. Ele não foi infectado. Ou seja, na sua natureza, diferentemente da minha e da sua, não havia o vírus mortal do pecado, ok? Mas essa é a nossa condição. Nós nascemos infectados. Então, a criança, nós veremos um texto daqui a pouco, a criança, quando nasce, ela já nasce infectada pelo vírus do pecado. Ela não nasce inocente. Bem verdade que ela não tem consciência de muitos atos. Ela não tem consciência da sua natureza pecaminosa.
mas ela já nasce infectada pelo vírus do pecado. Então, essa é uma condição humana, sem a qual não pode ser. Essa é uma condição pertencente a mim e a você. Ok? Até aqui tudo bem? Podemos prosseguir, gente? Eu estou entendendo que sim, então vamos lá para a pergunta número 2 do nosso guia de estudos temático. A pergunta número 2 é a seguinte: que reação Deus manifestou diante da entrada do pecado no mundo? Qual foi a reação divina? Então vamos para o primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, que apresenta o início da história do homem. Capítulo 3, verso... Capítulo 3, versos 8 a 10. Gênesis 3, versos 8 a 10. Aguinaldo, você poderia ler para a gente, por gentileza? Gênesis 3, 8 a 10. Posso sim. Obrigado. Olha só, qual foi a reação divina? O fato é que o pecado entrou, mas Deus, ele se sensibilizou com o ser humano, sua condição. Deus foi insensível. Deus, ele foi atrás do homem, ou deixou rolar, deixou para lá. Qual foi a reação divina? Olha que coisa linda. Vamos lá, por gentileza. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. Escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão, e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu, escondi-me. É do 3 ao... É isso, né? Isso, 3... Do 8 ao 10. 9 e 10. Muito bem, muito bem. Obrigado, Aguinaldo. É isso mesmo. Qual foi a reação do homem? A reação do homem foi se esconder, não foi isso? Né, que diz aí que se esconderam, Adão e Eva se esconderam da presença de Deus. Então, o pecado entrou, o medo ele se manifestou. Então, se escondem da presença de Deus. Percebam como isso ainda acontece, né? O homem fugindo de Deus. O homem fugindo do Senhor. Ainda isso acontece nos nossos dias. Diante da realidade do pecado, a tendência natural é fugirmos da presença de Deus. Todavia, o texto, no verso 9, diz assim, né? E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ou seja, nós vemos aqui um Deus amoroso, um Deus em busca dos seus filhos que estavam escondidos, sentindo medo. Então Deus vai ao encontro do ser humano. Deus vai até o ser humano. E esse é um padrão bíblico, tá? Se você observar direitinho nas Sagradas Escrituras, de capa a capa, sempre Deus é quem toma a iniciativa. É Deus quem vai até o homem. É Deus quem vai buscar o Salvador. Aqui nós vemos a descrição do primeiro missionário. O primeiro missionário na Bíblia não foi Adão. O primeiro missionário não foi Abel. Não foi Sete, Noé. Não. O primeiro missionário que se tem notícia, biblicamente falando, tomando esse texto como literal, é o próprio Deus, que vai atrás do homem, vai em busca do homem. E ele continua indo, hoje também, atrás de mim, atrás de você. Deus continua se envolvendo na missão de salvação. Ele continua indo na direção do homem. Isso aqui é muito bonito. Ou seja, se você sente medo, está triste, envergonhado por alguma falha, alguma situação que está fazendo com que você pense que para você não tem solução. Deixa eu dizer para você, para tudo tem solução. Até mesmo para a morte. Nós veremos nos próximos estudos que até para a morte Deus já deu uma solução. O fato é que
Deus continua indo atrás de mim e de você. Ele é um missionário por excelência. E ele deseja buscar a mim e buscar a você, ter um encontro pessoal conosco. Ok? Isso aqui é muito lindo. É o Deus Salvador, o Deus missionário. Então vamos responder. Pergunta número 2. Que reação Deus manifestou diante da entrada do pecado? Deus abandonou o homem? Não, né? Falso. Não se importou? Foi indiferente? Também não. Pelo que nós lemos aqui, nós vemos um Deus que procurou o homem. Então a resposta certa, no nosso guia de estudos temático, ouvindo a voz de Deus, seria a terceira opção. Deus procurou o homem. Deus procurou o homem. Até aqui tudo bem, gente? Podemos seguir na nossa linha de raciocínio aqui do nosso guia de estudos? Tudo bem, tudo certinho. Beleza, então vamos seguir. A pergunta número 3 do nosso guia de estudos continua nessa abordagem a respeito da natureza do homem após o pecado. O homem que foi criado perfeito. Saiu das mãos do Criador de forma... Nós não temos nem noção do que é isso. Perfeito, física, mental e espiritualmente. A relação do homem para com Deus, do homem para com o homem, do homem para com a natureza era perfeita. Tudo perfeito. Não havia mancha, mácula. Nós não temos noção do que é isso. O fato é que o pecado entra e vai estragar tudo isso. E a pergunta número 3, ela diz assim: qual a condição da natureza humana após o pecado? Como é que ficou a natureza humana? Aqui são vários versos, então eu vou pedir para que pessoas diferentes leiam, a fim de que ganhemos tempo, tá bom? Então eu vou pedir para que, eu vou pegar aqui na ordem, o Aguinaldo, por gentileza, leia Gênesis 6, verso 5, tá? Gênesis 6, verso 5. O Ailton, leia Salmos 51, 5, ok? Vou pedir a Carla para que leia Jeremias 13, 23. E também o 17, 9. E eu pedirei aqui também a Eliana, se você puder, Eliana Bardella, para que leia Mateus 15, 19. Tá bom? São esses textos aí na sequência, para a gente ganhar tempo. Então, o pecado entrou, como é que ficou a natureza humana? Vamos lá? Gênesis 6, verso 5. Isso. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Olha só, obrigado. Nós percebemos aí, né, Aguinaldo, e demais amigos, que o pecado entra e vai transformar o homem um ser humano pior, não é? Vemos aí a expressão maldade. A gente poderia também observar aqui a expressão corrupção, não é? A maldade do homem se multiplicou. A minha versão diz que era continuamente mal todo o propósito do coração. Então, observem, quando o pecado entra, a natureza do ser humano, não apenas física. Você acha que Adão era careca igual eu, gente? Não tem condições disso, não. Com certeza, Adão era o homem mais bonito que já existiu. E Eva, a mulher mais bonita que já existiu. Mais inteligente. Assim, a gente só pode imaginar. Saíram perfeitos na mão do Criador. O fato é que não houve apenas deturpação do lado de fora. Isso aqui está o cerne da questão. Houve mancha, corrupção da parte de dentro. Diz o texto aqui, né? Era continuamente mal todo o propósito do coração. As maiores transformações que Deus quer operar, irmãos, não são as exteriores, tá? Ele opera do lado de fora. Mas Deus quer transformar primeiro o nosso coração. Transformar num coração semelhante ao seu. As maiores são de dentro para fora, não de fora para dentro. Bom, vamos lá? Agora, se eu não me engano, é o Ailton, né? Salmo 51, verso 5. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Obrigado. Isso aqui é uma música. Cada salmo é uma música, tá? Nós temos 150 músicas nesse livro de Salmos, são louvores. E dá a entender que
se você lê desapercebidamente esse texto, de forma assim, displicente, parece que a mãe de Davi o teve numa relação de adultério, né? Em pecado me concebeu a minha mãe. Não é isso que o texto quer dizer. Ele fala, né, Ailton? Eu nasci na iniquidade, não foi isso? Isso. É uma constatação muito difícil também, né? Perceber que você nasceu num ambiente de pecado, né? Num mundo corrompido, né? Pelo pecado. E perceber isso é muito complicado. E perceber que, além de ter nascido no mundo de pecado, que a gente nasceu pecador, infectado, também é algo que a gente precisa, né? Precisa compreender que nós nascemos infectados. O vírus do pecado é letal, ele é mortal, é algo terrível. Então, Davi percebeu. Esse salmo ele escreveu diante de um momento muito difícil. Você conhece a história, né? O pecado dele com Betseba. Ele cai, ele falha, mas nessa música ele percebe que o pecado era algo que fazia parte da sua natureza. Vamos ler aqui agora Jeremias, capítulo 13, verso 23 e 17, verso 9. Acho que é a Carla, né, Carla? Isso. Bom, 13 e 23. Pode acaso o etíope mudar a sua pele ou o leopardo as suas manchas? Então poderíeis fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal. É uma pergunta, né? Vocês podem fazer o bem acostumados a fazer mal? Então, aqui Jeremias vai falar da sua natureza, né? A natureza corrompida. E agora o 17:9. Isso, 17:9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Obrigado, Carla. Desesperadamente corrupto. Olha só a nossa situação. Desesperadamente corrupto. Então, se a gente olhar para a gente mesmo, às vezes a gente se acha muito bom, né? Eu sou isso, eu sou aquilo. Queridos, assim, a nossa natureza, de fato, ela é terrível, né? Repare, você coloca duas crianças num berço, maiores um pouquinho, com um brinquedo só, o pau quebra, elas começam a brigar. A gente nasce com o egoísmo, sabe? Assim, lá em casa, né? Meu primeiro aniversário de um ano, tem uma foto lá, eu estou dentro do berço com uma prima de consideração. Meus amigos brigando. Na foto você vê minha mãe separando. Mãe, o que foi isso aqui? Vocês estavam brigando por causa de 1 ano de idade. Brigando na festa de aniversário por causa de brinquedo. Então, assim, nós somos desesperadamente corruptos. E olha só, vou pedir a Eliana para abrir, por gentileza. No último texto, é Mateus 15, não é isso? Mateus 15, 19. Isso, Mateus 15, 19. Pode ler para a gente, Eliana, por gentileza? Eu acho que ela não está ouvindo. Ou não conseguiu abrir o microfone. Então, eu vou pedir a gentileza de eu mesmo ler o texto, tá? É Mateus 15, 19. A minha versão diz assim: Jesus, palavras do Mestre. Porque do coração, repare, procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Jesus está dizendo aqui que do coração procedem essas coisas. Que conclusão que você chega? Vamos tentar responder? Qual a condição da natureza humana após o pecado? Marque verdadeiro ou falso? Baseado nesses textos. Ficou mais santa? Falso, né, gente? Tornou-se corrompida e depravada? Percebo que sim, verdadeiro. Permaneceu como era? De forma nenhuma, foi corrompida. Então você vê que para nossa situação, de fato, nós precisávamos de ajuda externa, porque por nós mesmos nós não conseguiríamos e nem conseguiremos resolver o problema do pecado. Até aqui tudo bem? Podemos ir para a pergunta número 4 do nosso guia de estudos?
temos aqui mais alguns textos. Quais são outras características da natureza humana pecaminosa? Então eu vou, na sequência, continuar pedindo aqui os nossos amigos. Vou pedir o Leandro para que leia Efésios 2, verso 3. Se a Lourdes puder, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, verso 14. E a Maria Madalena, Romanos 7, versos 15 a 19. Vocês podem me ajudar com isso aí? Então, o primeiro texto ficou por conta do Leandro, né, Leandro? Nós vimos aqui um pouquinho sobre a condição humana após a entrada do pecado. Vamos ver mais um pouquinho, vamos ampliar isso daqui. Vamos lá? Pode ler, por gentileza? 3 e 4, né? Não, Efésios capítulo 2, verso 3 e o capítulo 4, verso 18. Tá. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Então, nesse texto a gente vê que o ser humano tem uma inclinação para o mal. É uma infecção mesmo, sabe? A gente está falando do coronavírus aí, do Covid-19, que a pessoa infectada, ela passa a produzir no seu corpo alguns sintomas, né, da doença, que é a febre, tosse seca, dificuldade para respirar, não é assim? Pois é. Quando o vírus do pecado entrou em nossa natureza, nós passamos a ter inclinação para o mal. Por isso que você e eu temos muito mais vontade de assistir, quem sabe, uma série, assistir um filme, assistir, do que ler a palavra. As coisas espirituais nos são estranhas. Então, há de fato uma batalha, naturalmente, eu estou dizendo, tá? É lógico que o Espírito Santo, ele vai trabalhar no nosso coração, vai mudar a nossa maneira de pensar, de enxergar a vida, nossas prioridades, mas naturalmente, uma condição natural, o ser humano não é inclinado ao bem. Nós somos chamados de filhos da ira. Terrível, né? Agora o 4:18. Obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vive, pela dureza do seu coração. Olha que expressão aí, dureza do coração. Coração duro. Coração duro na Bíblia é sinônimo de coração não convertido. Coração de pedra. Algumas versões dizem coração de pedra. Coração duro, rancoroso, cheio de ódio, cheio de coisas ruins. Entende? Estão percebendo como aqui os escritores bíblicos declaram internamente o ser humano? Agora vamos ler próximo texto. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, verso 14. A Lourdes. Poderia ler para a gente, Lourdes? Pedi o Leandro para abrir o microfone dela. Se ela puder ler. Tem que ser a Carla. Você abre, Carla, por gentileza? Eu não consigo abrir, ela tem que clicar no microfone dela. Então vamos fazer o seguinte. Lourdes, eu não sei se você está conseguindo ou não clicar no seu microfone aí, no vermelhinho, para você nos ajudar. Mas, para a gente ganhar tempo aqui, se você conseguir, você me fala, tá bom? Que a gente abre para você participar. Sua participação é importante. Mas deixa eu ler então aqui, para a gente ganhar tempo. 1 Coríntios 2,14, a minha versão diz assim, falando sobre a natureza humana. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, o homem natural, ele tem aversão às coisas espirituais, às coisas de Deus. Por isso que é muito mais fácil você convidar alguém para ir para a balada do que para a igreja. Muito mais fácil, na verdade, a pessoa ir para a balada do que para a igreja. Entende? É muito mais fácil você convencer alguém a ir para uma
festa onde vai ter bebida, droga, muita coisa assim, do que participar de um junta-panelas com a comunidade de fé que você pertence. Entende? Então, nós somos inclinados à vida carnal. A Bíblia chama isso de vida carnal. Tá? E as coisas espirituais acabam ficando em segundo plano. Nós não temos essa tendência natural. Então, o pecado estragou o ser humano, essa é a realidade. Danificou muito. Ok? Agora, o próximo texto é Romanos 7, 15 a 19. Quem gostaria de ler para a gente? Eu pedi a Maria Madalena, eu não sei se ela vai conseguir abrir o microfone. Se você puder, Maria Madalena, abra o seu microfone. Senão, eu vou pedir o Aguinaldo para ler para a gente, tá, Aguinaldo? Romanos, é Romanos? Romanos, né? 7, 15 a 19. Pode ler, Aguinaldo, para a gente, por gentileza? Romanos 7, 15 a 19. Aqui Paulo vai falar sobre a natureza, sobre a batalha dele. Olha que coisa interessante. Vamos lá? Bom, porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que eu aborreço, isso faço. E, se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito o querer estar em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Viu aí a batalha? A batalha entre... que Paulo falou... Paulo está falando da sua batalha, viu? Batalha na vida cristã. Da luta entre essas naturezas. A natureza infectada pelo pecado e a natureza que foi colocada em nele pelo Espírito Santo, sobre a carne e o espírito, a batalha. Essa batalha, ela faz parte da vida da gente, tá? Enquanto estivermos caminhando, enquanto não passarmos por uma transformação completa que ocorrerá por ocasião da vinda de Cristo, nós vamos estudar isso nos próximos estudos. Nós teremos essa batalha. E os versos 23 e 24, ele vai dizer assim, Paulo, olha que interessante, verso 24, desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ou seja, quem vai mudar essa situação? Então, nós vemos aqui que, de fato, essa condição humana não é nada boa, né? Vamos lá, respondendo, quais são outras características da natureza humana pecaminosa? Segundo os textos, nós poderíamos completar assim. Querer o bem está em mim, mas não consigo fazê-lo. A resposta seria fazê-lo. E, na segunda sentença, o homem natural não aprecia as coisas de Deus. Não está inclinado às coisas de Deus. Poderia colocar apreciar, ou gosta, ou ama as coisas de Deus. Viram aí? Essa é a condição humana. Vamos lá para a pergunta número 5 no nosso guia de estudos. Tá, ok, essa é a condição humana. Mas vamos falar de coisa boa. Então a pergunta é, que plano Deus estabeleceu para nos salvar da morte eterna? Vamos para o verso de ouro da Bíblia. O verso de ouro está em João 3,16. Vou pedir a Sandra para ler para a gente. João 3,16. Aqui, o evangelista João, ele vai relatar a conversa que Jesus teve com Nicodemos, né? Jesus e Nicodemos. Aquele religioso, doutor da lei. Ok? João 3,16. Então, essa situação humana, mas houve um plano de amor. E que plano foi esse? Vamos lá. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui nós vemos um plano, obrigado, Sandra, nós vemos um plano de amor. Aqui nós vemos aqui algo intencional. Olha, isso aqui é muito bonito, isso aqui deveria estar gravado na nossa mente e no nosso coração. Foi um dos primeiros versos que eu aprendi quando criança. Porque Deus amou ao mundo, Deus amou o mundo, cada pessoa.
Deus amou aqueles que estão nas comunidades religiosas e aqueles que nem acreditam em Deus. Deus amou essas pessoas. Deus amou aqueles que amam a palavra e aqueles que rejeitam a palavra. Deus amou todo tipo de pessoa, boas e ruins. O amor de Deus é inclusivo. Deus amou a todas as pessoas. De tal maneira, esse amor foi tão intenso que ele deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a salvação manifestada em Cristo Jesus é inclusiva. Deus manifestou o seu amor enviando a Cristo, o Deus Filho que se tornou carne, se tornou semelhante a mim e a você. E esse Jesus que nós seguimos e adoramos, ele se colocou no nosso lugar, morreu por nós. Então, aqui nós vemos muitos detalhes, mas eu queria resumir dizendo assim: primeiro, Deus ama você profundamente. Deus ama cada pessoa. Deus ama as pessoas que estão se drogando nesse momento, se prostituindo, se corrompendo ou corrompendo outros. Não que ele aprove esses atos. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que Deus ama profundamente o ser humano. Isso aqui é uma mensagem de esperança, por quê? Porque muitas das vezes nós que somos pecadores, corrompidos pelo pecado, temos essa natureza inclinada ao mal, um coração, sabe, cheio de coisa ruim. Nós, às vezes, olhamos para os nossos atos e pensamos assim: ah, Deus não me ama, eu fiz isso, fiz aquilo. E a dúvida é lançada na nossa mente. Mas eu quero dizer para você que Deus amou, mas ele continua amando. O verbo aqui no grego fala de algo completo, ele amou de forma completa. Não há nada que você possa fazer para Deus te amar mais. Mas também não há nada que Deus possa fazer, que você possa fazer para Deus te amar menos. Deus te ama completamente. Independente das nossas ações, Deus nos ama. Agora, ele quer transformar a nossa vida, quer transformar as nossas ações. Mas o fato é que ele nos ama. Então, que isso fique gravado no seu coração. Deus te ama profundamente. E ele deu, ele se entregou. O verbo dar aqui também é completo. Essa entrega foi total, foi completa, através de Jesus. E essa bênção chamada salvação, ela é ofertada a todas as pessoas. Mas a pessoa precisa aceitar, para que todo aquele que nele crê. Ou seja, o presente chamado vida eterna é dado a todas as pessoas, em Cristo Jesus, através da sua vida, morte e ressurreição. Esse presente é dado à humanidade, a todo mundo, mas a pessoa precisa aceitar. E a pessoa que aceita, é dito aqui, que ela não perecerá, mas terá a vida eterna. Então, qual que é a boa notícia? Deus te ama. A entrega dele foi completa. E se você aceitar esse presente, você viverá eternamente. Tá certo? Que plano Deus estabeleceu para nos salvar da morte eterna? Um plano de amor através da entrega do seu Filho Jesus Cristo. E todo aquele que aceita terá a vida eterna. Esse foi o plano de amor. A salvação, ela não custa nada para a gente, mas custou muito para Deus. O nosso papel na salvação é aceitar. Nós não precisamos fazer nada para conquistar a salvação. A salvação não é por obras, mas sim pela fé em Cristo Jesus, através da sua graça, da sua misericórdia. Então, ele fez tudo que poderia ser feito. Eu não tenho que completar o ato de Deus. Eu não tenho que... Isso aqui, essa ideia de completar o ato de Deus, ela não é bíblica, viu? Não há nada que eu possa fazer para completar aquilo que ele fez, que já foi completo. Ok? Então, assim, tudo que deveria ser feito, foi feito. Na cruz do Calvário, o preço foi pago. Quando Jesus, lá na cruz, ele diz assim, está consumado, ali também pode ser traduzido como está pago. A dívida que eu tinha, que eu não conseguiria pagar nunca, mesmo se tivesse milhares de vidas, Cristo vai e paga por mim.
Esse termo está pago, está consumado, é tetelestai. Quando uma pessoa ficava devendo, na promissória ali, né, tinha ali o valor, e quando essa dívida era paga, o credor colocava tetelestai, ou seja, está pago, você não deve mais nada. Então, na cruz do Calvário, o brado de Cristo, o brado de vitória foi: eu paguei o preço do pecado. Eu paguei. Então, os meus filhos não devem mais nada. Se estão em mim, se você está em Cristo Jesus, você não deve. É só aceitar. Aceita esse plano na sua vida. E ao aceitar esse Jesus, as mudanças vão começar a acontecer de dentro para fora. Vai ter uma novidade de vida, uma mente diferente, um olhar completamente diferente para o mundo, no presente e no futuro. Tá bom? Podemos seguir? É interessante, né, pastor? Pode falar. É interessante esse amor de Cristo mesmo, porque é importante a gente falar que não foi um teatro naquela cruz, né? Não. Ele não se fez um Deus se fazendo homem para morrer na cruz, morreu, e depois ele não volta para o céu como desfazendo dessa carne e voltando para o seu lugar de origem. Ele, para todo sempre, ele vai ficar preso, retido no corpo humano, glorificado, mas ainda assim um corpo humano, para que esse pagamento seja válido, né? Tem outra explicação de um Deus se tornando humano para toda a eternidade, e isso não ser amor? E assim, muito bem, Leandro, sua observação é muito válida. E assim, né? Nós vemos muitas pessoas querendo ter poder nas mãos, né? A gente vê muitos homens querendo ser reis. Nós vemos e vimos na história da humanidade reis querendo ser deuses. Inclusive, os imperadores romanos eram considerados divindades, a encarnação do próprio Deus. Agora, na palavra de Deus, nós vemos um Deus querendo ser homem, se tornando homem. E como homem, pagando o preço, e como Deus, se doando de forma completa. Então, a cruz do Calvário é a maior prova de amor de Deus por você. E aqui eu não me refiro apenas à questão física, tá? Porque houve sofrimento físico, mas a angústia, ele carregou, nós veremos aqui, ele carregou na cruz os nossos pecados, para que você tivesse uma vida leve, sem culpa. Precisa ficar pensando, para mim não tem solução. Tem solução. Em Cristo nós somos mais que vencedores. Vamos lá para a pergunta número 6. O que Jesus fez por nós na cruz? 1 Pedro 2,24. Pediu o Leandro para ler para a gente. Vou pedir o Ailton, Isaías 53, 5 e 6. Nós temos ainda 15 minutos. O que Jesus fez por nós na cruz? 1 Pedro 2,24. Pediu o Leandro. E o Ailton, Isaías 53, 5 e 6. Por gentileza. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fomos sarados. Olha que coisa, isso aí é muito bonito, né, gente? Pedro, discípulo de Jesus, falando assim, ele carregou sobre si os nossos pecados. Ele carregou um fardo que nós deveríamos carregar, para que nós fôssemos leves, tivéssemos uma vida feliz, plena, com propósito. E no finalzinho do verso que o Leandro acabou de ler, diz assim, pelas suas feridas, nós fomos sarados. Porque Cristo sofreu, nós um dia não sofreremos mais. Porque ele carregou nas suas mãos, pés, fronte, do seu lado, feridas, e carregou feridas na alma também, no coração, nós poderemos, e já somos curados das nossas mazelas, das nossas enfermidades. Então, Cristo é o curador. A sua cura se manifesta hoje, transformando o nosso coração, mas se manifestará de forma completa quando ele voltar. Mas a gente já consegue hoje sentir já essa cura, a cura do Senhor. Isaías 53, versos 5 e 6. Olha que coisa linda, observe. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas,
cada um desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Isso é muito lindo, gente. Isaías aí, o profeta messiânico, vai falar de um Deus que sofre o castigo para que eu tenha paz. Ele é o príncipe da paz. Aí ele fala de um grupo de pessoas, pecadores, que estavam desgarrados, sem direção, e agora vem o caminho para que nele pudéssemos achar a verdadeira direção, o sentido. Então, esse Jesus, ele deseja salvar você e a mim hoje. E é hoje o dia também de renovar a nossa fé nele. Como é que nós responderíamos? Pergunta número 6. O que Jesus fez por nós na cruz? Eu colocaria assim, no nosso guia de estudos. Carregou em seu corpo sobre o madeiro, sobre a cruz, os nossos pecados. E na segunda sequência eu colocaria assim. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. A iniquidade de todos nós. Ok? Esse é um assunto muito vasto, nós estamos aqui fazendo um resumo, mas é muito bonito, né? Pergunta número 7. Quem pode mudar a natureza humana? 1 Samuel, capítulo 10, verso 6. Vou pedir aí o Aguinaldo para ler. 1 Samuel 10, 6. Vou pedir a Carla para ler João 8, 32. Vamos lá, nós já estamos quase terminando. 1 Samuel 10, 6. Quem é que pode mudar essa natureza humana corrompida? É um pouquinho só. Estou procurando aqui. Beleza, tranquilo. João 8, 32. Se a Carla achou o João 8, 32, ela pode ler. É um verso muito comentado aí, muito falado ultimamente, né? 1 Samuel 10. 10, verso 6. Ah, Pode ler. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e te mudarás em outro homem. Então aí fala de uma obra, a obra do Espírito Santo. Você pode ler o finalzinho de novo para a gente? Posso sim. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e te mudarás em outro homem. Aí fala da atuação do Espírito do Senhor, que faria dessa pessoa um novo homem. Não tem esse termo aí? Um novo homem? E então, te mudarás em outro homem. Um novo homem. Em outro homem. Vai te transformar num outro homem. O Espírito Santo vai agir em você, você profetizará e será transformado num outro homem. Ou seja, nós vemos o Espírito Santo de Deus trabalhando na transformação do ser humano. E agora a Carla vai ler João 8,32, que diz assim: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, respondendo à pergunta, quem pode mudar a natureza humana? O Espírito Santo e o conhecimento da verdade. Aqui, a expressão verdade não se refere a um conjunto de doutrinas. A verdade aqui se refere a uma pessoa. Jesus mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quem é que transforma o ser humano? O Espírito Santo. Ele é o agente que trabalha em nosso coração, nos transformando de dentro para fora. E a pessoa de Cristo. Quando o Espírito Santo trabalha em nosso coração, ele nos transforma a cada dia, na nossa caminhada de fé, em pessoas mais semelhantes a Jesus. Compreende? Então, o Espírito Santo e Jesus Cristo trabalham juntos na transformação do ser humano. Conhecereis a verdade vos libertará. Conheçam a Cristo, eles farão de você, e ele fará de vocês, de mim, de todos nós, pessoas livres. Cristo quer nos libertar da culpa, do egoísmo, do amor próprio exagerado. Cristo quer nos libertar dos fardos. Cristo quer nos libertar dos vícios. Ele é o libertador. Então, quem é que pode fazer essa obra
de transformação do ser humano? A divindade, a divindade. Quem pode mudar a natureza humana? Somente Deus. Bom? E é por isso que nós estamos estudando esse livro, que é o livro escrito por homens, mas inspirado por Deus. E através desse livro nós encontramos a salvação. Amados, vamos prosseguir aqui, já estamos no finalzinho. A salvação depende de nossas obras? Efésios 2, versos 8 a 9. Eu quero ler esse texto, viu? Efésios 2, está lá no Novo Testamento, capítulo 2. Vem lá, Atos, Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, aos Coríntios, Gálatas, Efésios. Nós leremos só Efésios, tá? Efésios 2, 8 e 9. Algumas pessoas pregam por aí que a gente precisa dar uma forcinha para Deus. No plano da salvação, nós precisamos dar uma forcinha para Deus. E algumas pessoas dizem, erradamente, como teólogo da Igreja Adventista, eu vou dizer isso assim com bastante clareza para você. Algumas pessoas dizem erradamente que nós, adventistas, cremos na salvação através da lei, da guarda da lei de Deus. Nós estudaremos sobre a lei de Deus, o propósito da lei de Deus, mas eu afirmo para você, de antemão, baseado nesse texto e em outros tantos, que a lei ela não pode salvar. A lei de Deus ela é importante, tem outros propósitos, nós veremos isso um pouco mais adiante, tá bom? Mas a salvação é única e exclusivamente pela graça. Vamos lá, Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos. Olha que coisa. Pela graça sois salvos, mediante a fé, através da fé. E isto não vem de vós, mais claro do que isso é impossível. É dom de Deus, é um presente de Deus. Verso 9, não de obras, para que ninguém se glorie. Então a salvação não é fruto de obras humanas, mas do amor, da misericórdia de Deus. Não tem nada que eu possa fazer para me salvar, a não ser aceitar esse presente. E de fato é um presente. Presente é assim, a gente aceita ou rejeita, entende? Então, como é que nós responderíamos aí? Pergunta número 8. A salvação depende de nossas boas obras? Sim ou não? O que vocês acham? Não. Não. Depende do que Cristo fez. E ele já fez. Eu recebo esse presente na minha vida. Entende? Eu recebo. Sobre a lei de Deus, a gente vai estudar um pouquinho mais para frente, mas ela não pode salvar. Ela é importante, revela muita coisa, o caráter de Deus, como a gente se relaciona com ele, com as pessoas, mas a salvação, de fato, ela é um presente dos céus para mim e para você. Tá bom? Vamos lá para a última pergunta do nosso guia de estudos, para a gente finalizar. Como pode o homem alcançar a salvação? Vamos lá para o finalzinho da Bíblia. Acompanhe comigo. Primeira carta de João, capítulo 5, versos 11 e 12. Primeira carta de João. Quando a gente fala carta, porque ele escreveu 3 cartas, né? O Evangelho de João está lá no começo do Novo Testamento, chamado de o 4º Evangelho, né? Mas aqui, em 1 João 5, 11 e 12, vai dizer algo extraordinário. Quem gostaria de ler para a gente? Você lê, Leandro, por gentileza? Posso ler? Pode. Lourdes. Isso, Lourdes. Muito bom ter a sua participação aí. Agora eu consegui abrir. Beleza. Abra para a gente aí, por favor, em 1 João, capítulo 5, versos 11 e 12. Isso. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Coisa linda, né? A salvação está numa pessoa. E essa pessoa é o maravilhoso, extraordinário, incomparável Jesus Cristo. A salvação está nele. Tá certo? Nele. Se você está nele, você não precisa ficar com medo. Se você está em Cristo, você está salvo. Você está salvo. Tá bom? Ele te guarda. Ele transforma de dentro para fora. Ele faz a obra que nós não teríamos condições de fazermos sozinhos. Hebreus 5:9. Vamos voltar um pouquinho? É o último texto.
para a gente Isso terminar. é perfeito, né, pastor? Oi? O plano da salvação é perfeito, né? Porque quando você... Como a salvação está nele, isso não faz com que eu não possa confiar nas minhas próprias obras e, por exemplo, acreditar no que eu faço e poder sair apontando para outras pessoas, os defeitos de outras pessoas. É como se nós fôssemos tudo farinha do mesmo saco. Todo mundo Isso pecador. aí. Aquela cruz, ela tinha as nossas dimensões. Tinha os grupos de dimensão lá. Só que ele que não merecia morrer, morreu. E essa vida extra que ele tem, ele nos dá, ele nos oferece. Está todo mundo sendo salvo, vamos dizer assim, graças à graça de Cristo, né? É todo mundo pecador. Ninguém pode apontar o pecado de ninguém, porque todos nós somos iguais. Muito bom a sua fala, Leandro. Sabe por quê? Porque quando alguém compreende o mal que nele está, essa pessoa é menos julgadora. Ela é uma pessoa mais compreensiva. Quando a pessoa compreende a sua pecaminosidade, ela olha menos para o outro e mais para si mesmo. Quanto mais você compreender quem você é, quem eu sou, quanto mais eu compreender quem eu sou, menos eu vou julgar as pessoas. Quanto menos eu entender quem eu sou, o que é o pecado, suas consequências, mais eu vou ficar apontando o dedo para as pessoas. Então, sua contribuição foi ao ponto, viu, Leandro? É isso mesmo. Nós estamos todos no mesmo barco. E Hebreus 5:9, para finalizar, diz assim: e tendo sido aperfeiçoado, está falando de Cristo, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. O autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Para todos que aceitam esse plano. Então, respondendo a pergunta número 9, seria assim: como pode o homem alcançar a salvação? Aceitando a Cristo, o autor da salvação eterna, para todos os que lhe obedecem, para todos os que lhe aceitam esse plano maravilhoso. Meus queridos, que Deus abençoe vocês, guarde vocês, guie cada um de nós. E quando a dúvida chegar, quando a incerteza bater, lembre-se, você é amado por Deus. Apesar de pecadores, nós somos amados por Deus. Tudo que precisava ser feito, em termos de salvação, foi feito na cruz. Essa obra continua no coração do homem. Permita que Cristo entre, habite no seu coração, transforme sua mente, sua maneira de enxergar. Não carregue fardos. Tudo que precisava ser carregado, ele já carregou. O próprio Cristo disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, vos darei descanso. É isso que a gente precisa. Se apoie na pessoa de Jesus. E que o sacrifício dele, que custou a vida, né, a sua própria vida, possa ser esse sacrifício, essa salvação, esse presente, possa ser aceito por mim, por você, hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe vocês. Amém. Amém, pastor. Muito bem. Pode fazer uma oração para terminar, pastor, você mesmo? A gente vai chegando ao final de mais um estudo. Semana que vem tem mais. Fique à vontade. Querido Pai, bondoso Senhor, obrigado pelo plano da salvação. Obrigado porque o Senhor é um Deus que permitiu-se sofrer. Foi atrás do homem. Colocou um plano em ação. Não olhou para as dificuldades e nem mesmo olhou para as rejeições. Mas por amor, afinal o Senhor é amor. Se doou completamente. Houve uma entrega. O preço foi pago. Obrigado porque a dívida foi sanada. E em Jesus, nós podemos, todos nós, dizer que nós somos mais que vencedores. Cubra os teus filhos com o teu manto de amor e graça. E que aceitemos hoje, mesmo sem entender plenamente, é impossível, a complexidade desse amor. Que aceitemos pela fé essa graça. E ao aceitarmos, sejamos purificados, perdoados e transformados pelo Espírito Santo.
É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Amém. E semana